sábado, tô a caminho do mercado e lembrei de uma coisa. Jair Bolsonaro não pode fazer isso. Felipe Martins não pode sair com a sua filha hoje. Quantos e quantos presos políticos, hoje, neste sábado, queriam estar passeando com as suas famílias, mas não podem. Por quê? Porque são presos políticos. E sabe por que eu tô falando isso? A gente abre a rede social, veja, nós estamos em outubro de 2025. Literalmente, hoje, um ano para a eleição de 2026. E tudo que a gente vê é conchavos para as eleições de 2026. Só se fala disso. Acabou. E a anistia? Aqueles que se diziam aliados do presidente Bolsonaro, que foram para a política por causa do Bolsonaro, e hoje têm seus espaços por causa do Bolsonaro, por que não estão lutando pela anistia? Há, infelizmente, muitos que se dizem aliados, não são, que já estão pulando do barco, sabia? Muitos já estão aceitando PL da dosimetria e já não falam de anistia. Se estivessem se esforçando pela anistia, como estão se esforçando para montar chapa, estão se esforçando para conseguir legenda, nós estaríamos avançando por uma anistia ampla, geral e restrita. Vale a reflexão, porque agora que nós estamos vendo quem de fato está preocupado com os presos políticos, com o presidente Bolsonaro, que foi um cara que fez existir a direita que existe hoje. Não fosse o presidente Bolsonaro enfrentar o que enfrentou, vocês não estariam hoje se dizendo candidatos de direita. Claro que não são todos, não estou generalizando, mas veja que isso é uma realidade. Não se vê hoje uma preocupação com a liberdade do presidente Bolsonaro. O processo nem terminou. O processo nem terminou. Essa semana nós estamos apresentando, por exemplo, as alegações finais do Felipe Martins, né? O presidente Bolsonaro ainda cabe em recursos. E Bolsonaro já é visto como carta fora do baralho. Bolsonaro nem está inelegível ainda nesse processo. A inelegibilidade do Bolsonaro é naqueles 2 casos ridículos do TSE. E não nesse processo da farsa da trama golpista. Então, ele sequer foi condenado com trânsito em julgado. E já é tratado como carta fora do baralho. E sequer Bolsonaro está preso nesse processo da farsa da trama golpista. Ele está preso por ter dado bom dia a manifestantes de celular em live de terceiro, em um inquérito que ele não foi denunciado. Agora eu pergunto, será que eventualmente não é isso que esses falsos aliados realmente querem? Querem Bolsonaro fora das urnas, porque a anistia coloca Bolsonaro na urna, né? Será que não é isso que eles realmente querem? Será que não é isso que esses falsos aliados estão desejando? Estão lutando contra a anistia? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou acabar dando o nome desses caras, porque eu sei quem está pulando do barco. Eu sei quem está jogando contra a anistia. O processo da farsa da trama golpista não terminou. Falta muito para terminar. E essa gente que se dizia aliada do Bolsonaro, não fala mais em Bolsonaro, que está com a saúde extremamente debilitada, tá? Um soluço a cada segundo, está muito fraquinho mesmo, tá? E essa gente aí preocupada em conchavo, eu acho até que eles querem Bolsonaro fora da urna. Estou começando a pensar isso. Eu vou acabar dando o nome de vocês, tá? Porque o povo não quer conchavo político. O povo quer anistia. A nossa preocupação tem que ser com esses 1.600 presos políticos injustiçados. E não com a eleição de vocês em 2026. Óbvio que há muitos aliados do presidente Bolsonaro ainda. Mas muitos da direita, infelizmente, que não são de direita, né? Estão pulando do barco preocupados com 26. Que nojo de vocês. Tá bem, ele está bem disposto, ele só tem esse problema do soluço, né? E ele está procurando um tratamento, ele está se tratando e tal, mas não tá tendo um resultado assim rápido, né? Então ele tem que tratar de alguma maneira isso, né? Eles eliminaram qualquer outra possibilidade do aparelho digestivo, né? Talvez possa ser um problema neurológico, né? De irritação do nervo frênico, é um nervo que inerva o músculo que faz a respiração, né? O diafragma. Então, até me ofereci para conseguir um neurologista, conversar com a equipe deles, né? Nós temos bons neurologistas no Rio Grande do Sul, né? Então a gente está
propus aí para ele, vão entrar em contato com a equipe, fazer um contato para ver. Mas ele tem talvez a melhor equipe do Brasil, né? É essa que fez a cirurgia dele, né? Então, do ponto de vista técnico e tal, não tem problema, mas pode ter lá uma irritação do nervo frênico por uma sequela, uma aderência que se formou depois da cirurgia, né? Isso foi piorando depois, né? Apareceu depois. Então, tem que ver o que é, né? O ministro Gilmar Mendes declarou que deve haver uma lei proibindo a aplicação da lei Magnitsky aqui no Brasil. A impressão que eu tenho uma grande admiração, livros escritos com o ministro Gilmar Mendes, somos amigos há 45 anos, eu tenho a impressão que não precisa, porque a lei não é aplicável no Brasil. Aqui no Brasil a lei não tem efeito nenhum. Ela tem efeito nos Estados Unidos, mas não tem efeito no Brasil. O que, entretanto, pode acontecer, dependendo da forma como a lei é aplicada pelo governo americano, é ele punir as empresas que trabalham nos Estados Unidos e também no Brasil, se elas tiverem relações com as pessoas condenadas pela lei Magnitsky nos Estados Unidos. O que vale dizer, tem razão o ministro Gilmar Mendes de dizer que não é aplicável e não pode mesmo ser aplicável no Brasil. Mas as empresas que têm acesso aos Estados Unidos e essas empresas precisarem de trabalhar lá, e se eles forem ao extremo de exigirem lá que essas empresas só trabalhem lá, se não aceitarem a aplicação da lei aqui no Brasil, vale dizer, se desobedecerem no Brasil aquilo que eles impõem às empresas americanas em relação à condenação, essas empresas, elas poderão ser multadas, elas poderão ser prejudicadas. Então, vê-se é a situação que não ofende a soberania de qualquer país. No Brasil, inteira razão dos ministros, tanto Alexandre de Moraes quanto Gilmar Mendes, é inaplicável. Mas se as empresas entenderem que vão ser prejudicadas porque elas negociam nos Estados Unidos, e se os Estados Unidos exigirem que elas não negociem em qualquer parte do mundo, por força da lei Magnitsky, cabe à empresa decidir se aceita ou não. Se ela não aceitar, os Estados Unidos quiserem punir, terá que deixar de trabalhar nos Estados Unidos. Se elas aceitarem, daí elas aplicariam no Brasil, para não serem prejudicadas nos Estados Unidos, aquilo que é imposto pelo governo americano. Então, os senhores compreendem que não está em jogo a soberania. E tem razão o ministro Gilmar Mendes. Aliás, a meu ver, não precisa de lei nenhuma no ministro Gilmar Mendes para dizer que ela não é aplicável no Brasil, porque não é. Mas as consequências para as empresas é que seguirão o regime para aquelas que trabalham nos Estados Unidos ou têm relações nos Estados Unidos, são essas que podem sofrer as sanções nos Estados Unidos com irradiação para todos os países. Isso é bom explicar para não dar a impressão de que está se intervindo no Brasil. No Brasil, aplicam-se as leis brasileiras. Nos Estados Unidos, as leis americanas. Mas essa lei nos Estados Unidos permite que apliquem sanções às empresas que lá trabalhem se não seguirem a lei em todo o mundo. Isso é que é necessário esclarecer para não ficar dúvida nenhuma de que a soberania brasileira esteja atendida. E eu estou inteiramente de acordo com o ministro Gilmar Mendes, a quem me liga uma amizade de 45 anos, e que ela não é aplicável no Brasil e não é. Mas as empresas podem sofrer nos Estados Unidos as sanções se não atenderem à lei dos Estados Unidos, que teria que ser aplicada nos Estados Unidos para essas empresas de não poderem trabalhar com as pessoas apenadas nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Era esse esclarecimento que eu queria dar aos meus seguidores. Primeiro, como você está? Como está a tua situação?
Eu tô bem. Teve um pedido de extradição aí, eu fui só ser notificado, mas a prisão que o Alexandre de Moraes logo de cara pediu não foi aceita, né? Então, na semana que vem agora, eu tô retornando, vou até a corte para ter uma audiência e justificar e levar algumas coisas que eu tenho na primeira audiência. Está Deltan Dallagnol conosco, ele tomou as tuas declarações para fazer uma denúncia na PGR. Então, Deltan, Tagliaferro está te ouvindo. Olá, Tagliaferro, alegria tremenda estar aqui com você. Eu queria primeiro dizer para você uma coisa que talvez se tranquilize. O que contribuiu? Eu sei que é um período muito tumultuado, muito difícil da sua vida. Eu não consigo imaginar o quanto está sendo difícil viver toda essa pressão que você vive, o quanto você está sendo esticado por você ter decidido trazer a verdade à tona, revelar os fatos, ser uma figura de whistleblower contra uma das pessoas mais poderosas do Brasil. Mas eu queria te dizer que a minha avaliação, quando eu olho para esse caso, quando eu vou estudar a proteção que existe da pessoa que denuncia irregularidades como você, toda a lei internacional está a seu favor. Então a minha expectativa, a minha torcida, a minha oração é que você seja preservado aí na Itália, que você possa ter uma vida aí saudável, boa, com a tua família, desenvolver teus potenciais e... Como brasileiro, eu fico grato por você ter decidido e ter mantido essa posição de estar trazendo à tona essas irregularidades, essas denúncias contra os abusos em relação a Alexandre de Moraes. E a pergunta que eu queria deixar para você é, a gente já viu algumas levas de exposição, vamos dizer assim, dessa vaza-toga. Já teve algumas levas, a Revista OS já trouxe à tona muita coisa relevante, e a pergunta que eu tenho é, tem mais coisa? O que mais vem por aí? Quantas outras levas vão vir? O que mais tem? E mais, o que mais tem que você ainda vai relatar e que talvez você esteja com receio, refletindo porque você não tem a prova material e você não quer ser leviano, não quer correr um risco. Tem muito mais que a gente não está vendo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Deltan, obrigado pelas palavras. Tentar me tranquilizar aí, eu estou bem tranquilo. Ele acabou de mandar todo o processo traduzido para o italiano e foi fantástico, porque eu até economizei dinheiro agora, o Deltan, porque o custo para poder traduzir é de mais ou menos 100 euros a lauda, né? O laudo, na verdade, entendeu? E como ele já traduziu, veio do gabinete dele, para mim foi ótimo. Eu não estava tendo a oportunidade de falar em juízo, né? Porque é difícil, a gente precisava ter provocado alguma coisa em juízo. Mas ele já provocou, e provocou de forma errada aí, porque tem muita coisa que ele confessa entre linhas que o material de fato é verdadeiro, ou seja, que as conversas são conversas verídicas entre eu e o gabinete. Ele fala claramente isso daí, e vai ser uma boa para mim. Estou super contente, super feliz. E vamos à luta, cara. Não tem outra opção, não. Com relação ao material, eu tô usando justamente a forma com que ele usa, né? Ele trabalha com o material guardado que ele tem lá e de acordo com a situação ele vai jogando uma ou outra. Tenho sim mais coisas, Deltan, visto que eu trabalhei praticamente 8 meses lá e conversei constantemente com diversas figuras, com vários grupos que mandavam material. Então tem material bastante sim, vou soltando aos poucos, porque eu já falei isso, que se eu soltasse tudo de uma única vez, a gente já tinha perdido todo o material e tinha ficado para trás, a imprensa não divulga lá, a imprensa tradicional. A PGR sequer vai dar olhos para isso, porque também está participando desse lado negro da coisa, e Moraes, então, nem te conto. PF, nas mãos de Andrei, também não vai fazer nada. Então, eu estou soltando aos poucos, para a gente poder nunca perder, deixar essa chama apagar, e uma hora, aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem muita coisa, o Deltan. Coisas de grupos, coisas de checagem, gente que tinha gente infiltrada, tem de tudo. André Marcilla quer fazer uma pergunta, Eduardo. Tudo bem, Tagliaferro? Prazer falar contigo. Boa tarde. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas eu vou ser bem direto nas 3. A primeira é em relação ainda a isso que o Deltan perguntou. Se você puder ou quiser responder, a minha pergunta é: você tem mensagens ou áudios diretos do Moraes? Você tem alguma coisa que seja dele mesmo, ou todas são indiretas ou ordens indiretas que chegavam ao gabinete? Essa é a primeira. A segunda, esse pedido de prisão, nós aqui no Brasil não tínhamos notícia. Quer dizer, tínhamos notícia de que havia um pedido de extradição, mas essa prisão, ela foi pedida onde? Ela foi pedida no pedido de extradição, ela foi pedida no inquérito, era uma prisão secreta, você estava sabendo disso, o seu advogado estava. E a minha terceira questão é que vem das suas entrevistas, você disse que aí na Itália o Moraes, ele não é conhecido. Os ilícitos do Moraes não são conhecidos, que sequer há conhecimento das autoridades de que a ele foi aplicada a Magnitsky. E eu, inclusive, tive acesso a um documento que, enfim, imagino que seja o que entregaram a você, e que num dos itens diz, vou uma tradução livre aqui,
diz que até o momento não surgem condições impeditivas à extradição, nos termos do Código de Processo Penal italiano e do Tratado de Extradição. Então, a minha pergunta é, diante dessa ausência de conhecimento efetivo da Itália a respeito do que acontece com você e do que acontece no Brasil, o que você pretende fazer efetivamente nessa audiência ou daqui para frente? O trabalho de esclarecimento seu a respeito do absurdo que acontece no Brasil vai ser aí na Itália, diante das autoridades italianas, de que forma, de que porte e como que você pretende levar isso para frente? Marcília, obrigado pela pergunta. É um prazer estar falando com você também aqui, sou seu fã. Acompanho sempre você. Vou começar a pergunta das respostas de trás para frente, né? Quando você fala que Moraes não é conhecido de fato aqui, ninguém sabe o que acontece no Brasil, principalmente o judiciário, ninguém conhece Moraes na justiça, ninguém sabe, quando se fala que é um ministro, o ministro para eles é outra concepção, visto o regime aqui ser parlamentarismo. Então, eles não têm ideia que é um cara na instância final, né, no último grau da justiça brasileira, fazendo essas coisas. Eles têm uma outra concepção. Aqui se trabalha como a gente aprendeu direito na faculdade. Primeira instância, quem não tem foro privilegiado, primeira instância, geralmente vem da Polícia Judiciária, ou da PGR, ou alguém provoca, para depois chegar por último no juiz. Diferentemente do que ele está fazendo. Começa por ele, já praticamente sentenciado, e se faz todo o processo inverso. Então ninguém conhece, mas assim, graças a Deus, é o que eu acabei de falar pro Deltan, ele mandou todo o processo para cá, e com isso, o que está acontecendo? Com isso, ele acabou me ajudando a pegar e a traduzir para o italiano isso, feito por ele, já está na justiça, então vai ser muito melhor do que eu imaginava, porque eu teria que fazer toda essa tradução, pegar esse material, aí tem aquela história, né? Mas será que ele vai ficar bravo? Bravo eu nem digo, né? Eu tô vazando de novo, vai sigilo de novo, não sei o quê. Não, mas já tá tudo traduzido bonitinho, com a própria movimentação mostra que de fato eu fiz o vazamento, que é sigilo profissional. Ele fala inclusive em uns trechos que eu tentei desestabilizar a República ou manchar a imagem das instituições com conversas entre eu e outros servidores do TSE e STF. Ou seja, ele confirma que tudo que eu fiz, todo o material que está, é um material verdadeiro. Então a minha ideia é trazer tudo isso para a justiça italiana, já pedir a tradução da Magnícia, já está comigo, mostrar isso. Eu tenho outros ofícios, eu tenho o Senado, eu tenho Câmara, eu tenho tudo. Eu estou fazendo um pacotão para trazer e mostrar que de fato eu sou um perseguido político, que de fato ele é um sancionado por violar direitos de pessoas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, aqui na Itália. E eu vou pra frente com tudo isso, Marcília. Isso foi ótimo. O pedido de prisão eu fiquei sabendo hoje. Justamente porque o material me deram acesso hoje. Eu não sabia. Incrivelmente, ele pediu a prisão e os bloqueios das minhas contas um dia depois que eu falei no programa do Alan. Foi no dia 30 de julho que eu falei no programa do Alan, e no dia 31 já estava tudo pronto. Inclusive, alinhado com o PGR, porque ele cita um documento, 14 de agosto, falando do dia 22 lá, que é dia da PGR. Então ele pediu tudo no dia seguinte que eu falei com o Alan. Casualidade, né? Só que nós só ficamos sabendo. E o interessante é que eles pedem a Interpol, alerta vermelho da Interpol, e a Interpol, eu já tive notícias de que a Interpol tinha negado a minha inclusão no alerta vermelho, e agora eu tenho a confirmação, porque eles pediram alerta vermelho, tanto o PGR, quanto a PF, quanto o Moraes, e eu não tenho alerta na Interpol. Porque se eu tivesse, eu já estava preso. Já com relação às mensagens de Moraes, nunca direto comigo, porém, acidentalmente, intencionalmente, eu não sei de que forma, alguns juízes me passavam um print da conversa que eles tinham com o Moraes, para me mostrar que o Moraes estava com pressa, que o Moraes queria aquilo, ou às vezes até mesmo por uma questão de preguiça ou de tempo. Não vou nem falar preguiça, vou falar excesso de trabalho. Então eles só encaminhavam os prints do Moraes para as coisas que eu tinha que fazer. Então eu tenho sim, indiretamente, mas é dele, mostra que é dele, que é do Moraes. E tem muito encaminhamento de conversa do Moraes com eles que vinha para mim direto. Davi Andrade tem uma pergunta, Eduardo. Eduardo, prazer falar com você. Boa tarde. Até uma dúvida, vou pedir um apoio aqui pro Deltan. Parece que a gente está vivendo meio que num hospício, né? A gente acordou dentro de um hospício. Eu nunca vi nada igual, assim, em termos de direito, nunca vi. E a pergunta sua foi, porque até para mim aqui sou estranho. Houve um pedido de prisão da PGR? Um pedido secreto. Um pedido secreto, e ele decretou, como é que eu posso extraditar uma pessoa que não tenha, até ontem era assim, não é, Deltan? Eu tenho que ter uma prisão, eu tenho que ter um decreto de prisão, ou preventivo, ou por sentença, para pedir a extradição.
E ele pede extradição baseada em quê? Então ele decretou a prisão? Essa que é a minha dúvida, Eduardo, aí no processo que você leu. Ele decreta a prisão? Esse é um primeiro ponto. Que, assim, como eu disse, né, o direito hoje virou um hospital, virou um hospício. Então a gente não sabe o que está acontecendo mais. Ele dá uma canetada e, como você disse, ele pediu a prisão, né? Ele pediu a prisão, ele decretou a prisão, houve um pedido da PGR para prisão. São questões que, para a gente que é aqui do direito, né, nesse hospício que a gente está vivendo, seria bom que fossem pelo menos elucidadas, Eduardo, se foi isso mesmo. Boa tarde, tudo bom? Sim, de fato ele pediu a prisão, eu fiquei sabendo hoje. Ele pediu no dia 31 de julho a prisão preventiva, a busca e a apreensão e o bloqueio de todas as minhas contas, dizendo que o bloqueio das contas era essencial para não alimentar essa organização criminosa e eu não continuar usando de financiamento para eu poder continuar disseminando, entregando, né, na verdade, de forma diferente, entregando todo o material que eu tenho, para que isso fosse sanado e que as instituições fossem preservadas. Então, é o bloqueio, é a prisão preventiva no dia 31 de julho. Lembrando que ele pede a prisão, ele pede a busca e apreensão na minha casa, que eu não moro há muito tempo, só que ele pede extradição na Itália. É interessante o trabalho dele. Tá, e aí, Eduardo, vamos imaginar por um momento. Aí depois ele... Diga. Aí depois ele me cita por edital dizendo que não sabe onde eu tô. Mas imaginemos por um momento que você é extraditado. Aí quando chega aqui e diz, não, foi perseguição, não tem sentença nenhuma, pode voltar para a Itália. É uma vergonha, por onde seja. Eu lembro muito, e já para te despedir, Eduardo, de novo, muito obrigado pelo teu tempo. Uma vez eu ouvi de um saudoso, Ricardo Boechat, um jornalista gigantesco. Foi meu cliente. Então, e era argentino. Era argentino. Como é que eu me dou bem com a Argentina? E a gente dividiu, inclusive, uma camiseta, metade argentina, metade brasileira. Eu fiquei com uma e Ricardo Boechat ficou com a outra. E eu lembro que ele tinha uma fábula que dizia que uma vez chega um amigo e fala para um outro amigo, dizendo, cara, eu vi a tua esposa com outro cara, com binóculos, através da janela, no sofá da tua casa. Aí ele volta uma semana depois e fala, já resolvi. E aí, o que resolveu? Você falou com a tua esposa? Falou com teu amigo? Aí ele responde, não, tirei o sofá da sala. Como se isso fosse a solução. Então, Eduardo, estamos todos solidários com a tua situação. Qualquer coisa, sempre os microfones do Faroeste Brasileiro, da revista Oeste, estão abertos para continuar divulgando as coisas que são arbitrárias e que te colocaram nessa situação, e desejamos que tudo isso possa ser resolvido rapidamente e que você possa voltar, se é possível, à normalidade. Então, muito obrigado. Gostaria que você relatasse para a gente como é que foi essa abordagem da polícia italiana, onde é que você estava, como é que foi essa condução até a delegacia? Foi tranquilo. Eu estava na minha residência, eles chegaram por volta das 4 horas, trocaram a campainha e me informaram que tinha um ofício para me entregar e que eu deveria acompanhá-los até a central dos Carabinieri aqui na Itália, somente para ser cientificado de um ato feito pela corte italiana, referente a um pedido do Brasil, o qual eu já sabia do que se tratava. Cheguei lá, fui identificado, me passaram as medidas cautelares e foi tudo tranquilo, sem problema algum. Perfeito. Talhaferro, deixa eu incluir aqui os parceiros nessa conversa. Adalberto Piotto. Talhaferro, boa noite. Primeiramente, o seu caso é muito específico, porque você não tem nenhuma condenação no Brasil e normalmente processos de extradição são quando você já tem uma condenação e normalmente transitada em julgado. Não é o seu caso. O seu caso você conhece melhor, mas me permita aqui só repetir, você divulgou abusos da justiça e essas informações é que deveriam estar sendo investigadas. Ao contrário, faz agora o ministro Alexandre de Moraes pedindo a sua extradição, enfim, com todo esse processo. A justiça italiana já teve conhecimento exatamente do que é este seu caso? Ou ela só recebeu um pedido de extradição e queria saber de você alguma coisa para, obviamente, aplicar essa medida cautelar enquanto ela vai analisar? Você percebeu que eles conhecem o caso, inclusive porque a lei brasileira, em tese, não deveria permitir sequer o pedido de extradição porque ele é abusivo. Mas a justiça italiana entende qual é o seu caso já ou ainda não? Na verdade, boa noite. Na verdade, a justiça italiana ainda não sabe do que se trata. Ela sabe que é um pedido de extradição feito por um ministro de uma Suprema Corte do Brasil e referente a um crime de vazamento de sigilo profissional com o objetivo de desestabilizar a República. Somente isso. Eles não sabem que não há que não há denúncia na época, né, do pedido, que não há condenação, que não há qualquer outra condenação em outro processo e que o pedido foi feito com 10 dias de antecedência
da própria denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Eles não têm ideia. Quer complementar, Piotr, rapidamente? Quer dizer, nem o problema processual é de conhecimento deles ainda. Ou seja, suponho que quando souberem do problema processual, de acordo com a lei brasileira, vão passar a considerar isso também em todas essas cautelares. Ou a única cautelar é não deixar a cidade, é isso? Sim, a única cautelar que eu tenho é não sair da cidade. Não tem restrição de hora, não tem restrição de rede social, de internet, de nada. Que acontece o seguinte, o pedido chegou à Itália, porém, todo o processo ele deve ser traduzido e apostilado para o italiano, para que a corte aqui tenha noção do que está acontecendo. E eu ainda vou ser ouvido para justificar, para poder, no interrogatório, para falar o que está acontecendo. Inclusive, o crime ao qual Moraes atribui a mim, aqui na Itália não é crime. Denunciar alguém é crime vazar dados. Porém, se esses dados vazados são crimes de uma pessoa, não é crime, ao contrário, você recebe até uma recompensa. É obrigatório fazer isso na Itália. Então, o que o Moraes está fazendo aqui não tem tanto efeito hoje. Entendi. Deixa eu passar para a Ana Paula Henkel, que também tem uma pergunta para o Eduardo Talhaferro. Boa noite, Talhaferro. Obrigado pela entrevista. Talhaferro, na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma, porque eu sei que você tem cidadania italiana, por isso você foi para a Itália. Por que você não veio para os Estados Unidos? Porque parece que o mundo anda meio desestabilizado, né, em relação ao respeito às constituições. Há um complexo industrial da censura sendo aplicado em todo o mundo e parece que os Estados Unidos ainda estão respeitando, né, esses pilares da liberdade, da proteção. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é se o material que você tem, alguma coisa já foi encaminhado para autoridades americanas ou para pessoas relacionadas com o governo americano, já que o próprio Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky pelo governo americano? Boa noite, Ana. Tudo bom? Bom, a minha decisão de vir para a Itália, ela se deu justamente pela facilidade por eu ser italiano e não ter qualquer tipo de restrição. Mas não foi só isso. Eu não pude ir para os Estados Unidos justamente porque a minha esposa e a sua filha, elas não têm visto americano. E eu não tinha muito tempo hábil para pedir esse tipo de permissão aos Estados Unidos para levá-las naquele momento. Eu cheguei na Itália em abril, para poder me estabilizar, ver tudo direitinho. E só em julho é que eu comecei a divulgar mais coisas com relação a Alexandre de Moraes. Então eu não tive como ir para a Itália naquele momento, justamente por uma questão burocrática de visto de pessoas que estavam comigo e deveriam me acompanhar. Com relação à tua segunda pergunta, sim, eu já entreguei nas mãos de autoridades americanas. O material já se encontra em poder deles. Parte do material, próprio, conversando com o próprio Figueiredo hoje, ele também utilizou para poder fazer as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E a gente vai continuar fazendo, Ana. Não tem fim, não tem prisão que me segura. Augusto Nunes. Talhaferro, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber o seguinte, você é acusado de não ter consumado crimes planejados por um juiz. Essa é a verdade, a realidade é essa. Certo? Você impediu a consumação. Ao denunciar, você denunciou um culpado. Eles te acusam do que exatamente? É vazamento de documentos? Eles me acusam de ter vazado conversas sigilosas entre eu e servidores dos tribunais, agora como organização criminosa, e o famoso lá do golpe, né? Atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, né? Agora eu virei aí um golpista. Aliás, todo mundo nas mãos de Moraes hoje é golpista. Essas são as acusações que são feitas a mim. E, na verdade, o que foi vazado são crimes, são atitudes erradas cometidas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e a sua equipe. Deixa eu passar para o Silvio Navarro, que também tem pergunta. Talhaferro, boa noite, obrigado pela entrevista. Bom, acho que já temos um ponto importante aqui nesse final da sua fala. Em momento algum, inclusive para pedir a sua prisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que o conteúdo vazado não é autêntico.
Pelo contrário, ele está admitindo a autenticidade de todo o conteúdo que você tornou público. Portanto, ele admite um crime. Eu acho que só para partir desse ponto. E aí, duas perguntas de forma breve. Bom, eu procurei e não encontrei. O seu nome está na Interpol, na lista da Interpol? Eu não achei o seu nome. E o segundo ponto, que você conversava com o Paulo Figueiredo mais cedo, que eu acho que é interessante trazer para cá também, para o S Sem Filtro, as autoridades da Itália, e ouvi isso também do advogado Fábio Pagnozzi, ele já fez essas publicações nas redes sociais, que defende a Carla Zambelli, não tem ciência da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Procede isso? Sim, de fato, meu nome não veicula na Interpol. Eu tive informações de pessoas, de interlocutores de governo, que me disseram que houve sim uma tentativa de inclusão do meu nome à Interpol, só que ela foi negada pela Interpol. Porque se de fato meu nome tivesse na Interpol, eu já estava detido, porque eu já fui parado 2 vezes aqui na Itália, uma em Roma e uma aqui, inclusive, onde eu resido, né? Mas com certeza não tem nada na Interpol, não. E com relação à Magnitsky, sim, a Itália não está sabendo. Eu percebo que eles não têm noção do que acontece com o Brasil. Eles não sabem sequer quem é Alexandre de Moraes, qual que é o poder que ele tem, e muito menos que se trata de um sancionado pelos Estados Unidos. Talhaferro, só para eu confirmar uma informação que você disse, que um dos crimes que é atribuído a você, essa questão do vazamento de informações, não seria considerado crime na Itália, já que você estaria denunciando crimes que teriam sido praticados. A justiça italiana rejeitou esse pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, correto? Qual foi a alegação da justiça italiana para rejeitar esse teu pedido de prisão? Ela não fala qual que foi a alegação, ele pediu que eu fosse preso e extraditado, e preso em cautelar aqui na própria Itália, ficasse preso dentro de um presídio italiano. Porém, os 3 magistrados da corte aqui de Catanzaro, eles falaram que não, que somente eu vou recolher os meus documentos para que não ocorresse uma eventual fuga e que eu devo cumprir todo o processo de extradição, que pode ser efetivado ou não, dentro do domicílio do município que eu moro. Mas não me impedem também de eu trocar de município ou de ir para outro lugar, outro estado. Basta somente eu avisar a corte que eles fazem todo o trâmite. Perfeito. E seus advogados disseram quanto tempo vai demorar para que a justiça italiana possa analisar o seu processo de extradição e, eventualmente, outros pedidos aí da justiça brasileira? Bom, normalmente um processo de extradição dentro da Itália ele leva em torno de 2 anos, de 7 meses a 2 anos. 7 meses para começar e 2 anos para terminar. Tudo vai depender da velocidade. E eu vou ser sincero, a velocidade das cortes do sul da Itália é um pouco devagar, salvo se o Alexandre de Moraes tiver de fato alguma influência na corte italiana e conseguir acelerar esse processo. Mas em média, esse processo levam 2 anos para serem concretizados. Certo. E você entregou o seu passaporte, os seus passaportes à autoridade italiana? Fiz questão de entregar os meus 3 passaportes, o passaporte que contém meu visto italiano, que está vencido, o passaporte, o meu passaporte brasileiro e o meu passaporte italiano. Eu podia somente entregar o italiano, que eles não sabiam se eu tinha ou não brasileiro. Mas eu fiz questão de entregar os 3 passaportes e também a minha carteira de identidade italiana. Perfeito. Augusto? Bom, em 2010, o Supremo Tribunal Federal negou a extradição pedida pela Itália, a extradição do Cesare Battisti, cujo advogado era o Luiz Roberto Barroso. Então, eles não se negaram a extraditar um assassino condenado à prisão perpétua por 4 homicídios no mínimo. Seus advogados certamente sabem disso. Estão querendo a tua extradição por ter revelado a verdade. O mesmo tribunal que se negou a extraditar o Cesare Battisti, um terrorista. Sim, é a mesma situação, com uma pequena diferença, que o Cesare Battisti era um criminoso de fato. E no meu caso, trata-se de um crime político. Eu sou um denunciante. É isso aí. É isso aí. Diga, Piotr. Inclusive a própria... Existe um tratado de Roma que ele protege o denunciante. O denunciante não pode ser preso e tampouco extraditado. É uma obrigação da pessoa denunciar alguém. Inclusive, a Europa, ela recompensa
pessoas que fazem isso. O próprio Código Italiano também, no seu direito penal, diz claramente que é crime, sim, vazar dados sigilosos. Porém, se esses dados sigilosos tratam-se de uma denúncia de um crime cometido por alguém da instituição, não é crime, não é crime. Só que a Itália ainda não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Talhaferro, no Brasil normal também denunciar abusos judiciais seria também recompensado. É que nós não estamos num país normal e você conhece muito bem essa realidade. A minha pergunta é bem objetiva. Os seus advogados vão levar a justiça italiana até como forma de explicar o porquê você está sendo perseguido, qual é a exata situação do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes sancionado com a Lei Magnitsky, outros juízes do Supremo Tribunal Federal sancionados com a perda de visto americano, ou seja, todo o envolvimento agora que tem os Estados Unidos diante dos abusos da justiça brasileira. Os seus advogados vão levar isso à justiça italiana para que ela tome conhecimento desta realidade? Sim, sim. Essa é a linha de defesa dos meus advogados aqui na Itália, tanto os da Calábria quanto os de Roma. Trazer aqui ao conhecimento da justiça italiana que se trata de um magistrado sancionado, um magistrado que ao mesmo tempo é o julgador, é a vítima e também é o réu, que isso também não pode acontecer aqui na Itália. Então tudo isso vai ser informado, vai ser as cortes italianas ficarão sabendo que de fato, judicialmente, o que acontece com o Brasil e quem é Alexandre de Moraes. Ana, tem mais uma pergunta para o Talhaferro? Talhaferro, quando você diz, né, e que é o que agora o Supremo te acusa de vazar dados sigilosos, nós estamos falando de conversas de WhatsApp. Aqui nos Estados Unidos, conversas de WhatsApp não entrariam em dados sigilosos. Como é a legislação no Brasil? E a pergunta é essa, se conversas de WhatsApp entram nessa categoria de dados sigilosos, governamentais, etc. Ana, eu não assinei qualquer documento que impedisse de eu usar o meu WhatsApp ou de eu mostrar mensagens do meu WhatsApp. E lembrando que as conversas entre eu e os magistrados se deram entre celulares de pessoas privadas, celulares pessoais, e não celulares corporativos. Tratava-se de conversas entre eu e os magistrados nos nossos próprios telefones. E eu não vejo problema nenhum em eu divulgar. Lembrando ainda que se trata de um crime cometido por eles, e não por mim. Acho que dá tempo ainda para mais uma pergunta. Silvio? Tagliaferro, acho que o lado da sua defesa na Europa tá bem claro. Agora, e no Brasil? Como é que você pode se defender de um juiz que é vítima, nesse caso, ele é o acusador contra você e ele vai julgá-lo e pediu a sua prisão? Chega a ser cômico, chega a ser engraçado, porque nós estamos falando da pessoa a qual eu estou acusando, que ele de fato cometeu. Vocês já viram aí que eles falam que eu vazei dados, mas em momento algum eles negam. Eles não falam que eu vazei dados e estou mentindo. Eles estão certificando, eles estão cientificando que tudo que eu estou falando é verdade. E assim, eu sei que é verdade, tá disponível para qualquer um que queira fazer uma perícia e comprovar. Então, não tem um julgamento justo, um julgamento real, verdadeiro. Isso aí, com relação ao Brasil, eu até sei, vou ser condenado, vou ser um monstro, mas eu quero, sinceramente, desculpa, eu quero que ele se dane e eu vou continuar denunciando ele. Eduardo, quero agradecer muito a gentileza de conversar conosco. Tem mais alguma coisa que você queira falar, algum ponto que você queira tocar que não foi perguntado, Talhaferro? Eu queria pedir para todo o público da Oeste, que é um público muito grande, muito forte, um público muito fiel, que agora comece nas redes sociais a mandar mensagens para os políticos aqui da Itália. Sabe, para Meloni, pro Salvini, procura, se quem quiser tiver alguma dúvida, me procura no meu Instagram, começar a mandar para Carlo Fidenza, eu passo direitinho, para poder começar a agitar a própria Itália, porque a Europa precisa saber mais, a gente fala, mas às vezes não dão ouvido. E que também enche as caixas postais dos parlamentares brasileiros, porque não pode. A gente está dando a vida, a gente está fazendo aqui o que pode e o que não pode por um país, então a gente também precisa do apoio do brasileiro para que ele faça com que os parlamentares se movam, vão atrás e tentem pelo menos resolver os problemas que são do nosso país. Polícia de São Paulo age rápido e prende suspeitos de matar advogado petista. A polícia prendeu um casal suspeito de envolvimento na morte do advogado Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos. Região central de São Paulo. As prisões ocorreram
nessa sexta-feira, dia 3, realizados por agentes do 4º Distrito Policial da Consolação. Pacheco foi fundador do grupo Prerrogativas e conhecido por sua atuação no caso do Mensalão. Foi encontrado desacordado na madrugada de quarta-feira, dia 1. O corpo do advogado estava caído na calçada na esquina, nas ruas Itambé e Maranhão. A principal linha da investigação aponta para latrocínio, quando a vítima teria resistido a uma tentativa de assalto enquanto voltava a pé para casa após sair sozinho de um estabelecimento na região. Imagens de câmeras de segurança em poder da polícia revelam um comportamento incomum do advogado criminalista antes do crime. Na madrugada de quarta-feira, após sair de um bar, Pacheco caminhava pelas ruas quando, de repente, parou e sentou na via pública. Ele permaneceu ali por aproximadamente 20 minutos. Mexia em seu aparelho celular, o que aparentemente chamou a atenção dos criminosos. Segundo as investigações, Pacheco foi agredido com socos, perdeu a consciência e foi abandonado pelos agressores, que fugiram do local. As gravações mostram que um casal de jovens abordou o advogado na tentativa de roubar seu celular. Quando ele reagiu, acabou sendo espancado pelo rapaz. A vítima foi localizada minutos depois, transportada para a Santa Casa de Misericórdia, que fica a poucos quarteirões do local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. O terceiro suspeito também foi detido em conexão com o caso. As entidades dos 3 capturados ainda não foram divulgados oficialmente pelas autoridades. A Secretaria de Segurança Pública confirmou as prisões. As diligências continuam em andamento, inclusive com análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos, declarou a secretaria em nota. Os investigadores analisam gravações de câmeras de segurança instaladas na região para reconstituir a sequência de eventos que resultou na morte do advogado. O material é considerado elemento importante para a conclusão das investigações.